Olá, é com enorme satisfação que eu darei início hoje a uma série de vídeos sobre a Grécia Antiga. A civilização grega é simplesmente fascinante. O mundo ocidental e nós que também estamos inclusos nisso devemos muito do que somos hoje em dia aos gregos. Além da mitologia e arte, os gregos também criaram a filosofia, a democracia e os Jogos Olímpicos. Trouxeram avanços na arquitetura, escultura, pintura e no teatro. Os gregos também nos deixaram vários avanços matemáticos e influenciaram diretamente no latim, que por sua vez é o idioma que deu origem ao português que falamos hoje em dia. Enfim, a contribuição dos gregos para a humanidade como um todo abrange todos os setores da vida humana. Se você acompanhar comigo essa série de vídeos sobre a Grécia Antiga, eu tenho certeza que você também ficará maravilhado com essa civilização. Eu sou Lucas Schwab e peço um favor seu, que é para que você curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. E antes que eu me esqueça, sou grato pelo seu apoio. Tamo juntos, é nóis. O primeiro aspecto que temos que considerar para entender a civilização grega é o meio ambiente. Quanto mais desenvolvida é a técnica humana, maiores são as possibilidades que o homem tem para dominar o meio geográfico, ou seja, de organizar a natureza a seu favor. Hoje em dia, conseguimos vencer com relativa facilidade os obstáculos naturais, porém, isso não acontecia com os povos antigos, o que explica o maior condicionamento desses povos aos acidentes da natureza. Portanto, torna-se indispensável falarmos um pouco sobre o quadro geográfico da Grécia para podermos compreender as suas influências no processo histórico. A Grécia Antiga começava no sul do Monte Olimpo, região meridional dos Balcãs. O território grego é cortado ao meio pelo Golfo de Corinto. Ao norte desse golfo fica a Grécia continental, ao sul a Grécia peninsular. A forma do território grego se assemelha a uma mão aberta no mar Mediterrâneo. Existe ainda uma terceira parte, que é a Grécia insular, a qual é formada pelas numerosas ilhas espalhadas pelo mar Egeu. A Grécia continental apresenta numerosas cadeias montanhosas. No meio delas existem planícies férteis que são isoladas umas das outras. Esse tipo de relevo foi importante para explicar o surgimento de estados locais, pois as comunicações internas eram muito difíceis. A Grécia peninsular apresenta como característica marcante um litoral muito recortado, com golfos e baías penetrando fundo no território. Isso facilitava a navegação entre um ponto e outro da costa. Na Grécia insular, as numerosas ilhas espalhadas pelo mar Egeu facilitavam muito a comunicação com o exterior. Essas ilhas serviam de verdadeiros trampolins que permitiam a navegação com terra sempre à vista. Isso era fundamental num período de técnica naval precária em que os marinheiros não se aventuravam à navegação em alto mar, andando sempre perto da costa. Esses condicionamentos geográficos explicam a tendência que os gregos apresentavam de se integrarem com o exterior muito mais do que com o interior. No segundo milênio a.C., povos de origem indo-europeia provenientes da Ásia Central ocuparam diversas regiões da Península Balcânica. Os primeiros a chegar foram os aqueus, responsáveis pela construção de cidades como Argos e Micenas. Alguns séculos depois, Micenas tornou-se o principal centro político, econômico e cultural dos aqueus. Por volta de 1700 a.C., chegaram os jônios e os eólios, que se integraram às sociedades locais, ao que tudo indica, sem grandes conflitos. Nessa época, Micenas mantinha intenso intercâmbio com Creta, que dominava o comércio no mar Egeu. Por volta de 1400 a.C., os aqueus conquistaram Knossos, principal cidade cretense, o que permitiu a expansão de suas atividades comerciais pelo Mediterrâneo e pela Ásia Menor. Os historiadores costumam dividir a história da Grécia Antiga em 4 períodos, que são o pré-homérico, o homérico, o arcaico e, por fim, o clássico. Há ainda um período conhecido como helenismo, mas neste último a Grécia estava sob o domínio de outra potência, que é a Macedônia. O período pré-homérico vai do século 20 ao 12 a.C. e corresponde à fase de formação do povo grego, durante a qual ocorreram as invasões dos povos arianos. A chegada de um novo povo, os dórios, deu início ao período homérico, que vai do século 12 ao 8º a.C. e que seria marcado pelo predomínio da vida rural. O crescimento populacional iniciado no século 8º a.C. inaugurou o período arcaico, que vai dos séculos 8 ao 6 a.C. Foi durante essa fase que se consolidou a polis, que são as cidades-estado gregas. Enquanto a sociedade creto-micênica se expandia pela Ásia, chegaram
significava a Hélade, o último grupo de arianos a ocupar a região que são os Dórios. Talvez você estranhe eu estar chamando essa região de Hélade, porém esse é o nome que era usado no período para designar o território que depois ficou conhecido como Grécia. Conhecedores de armas de ferro, eles arrasaram as cidades da Hélade e provocaram a dispersão da população local em direção à Ásia Menor e a outras regiões do Mediterrâneo. Com a chegada dos Dórios, teve início o período homérico. A vida urbana diminuiu, dando lugar aos Genoi. Calma, relaxa, respira. Eu sei que Genoi é um nome um tanto quanto diferente, eu entendo o seu desespero, mas o significado de Genoi é fácil de entender. Genóis nada mais são do que pequenas comunidades rurais formadas por famílias extensas comandadas por um único chefe. Essas comunidades ainda possuem outra característica peculiar, que é o fato de que elas eram autossuficientes e fechadas ao contato exterior. Genus é a palavra utilizada para representar o singular de Genoi. Cada genus cultuava um antepassado comum, em geral semideus ou herói. O poder do chefe era transmitido do pai para o filho mais velho, e a economia era agropastoril e o trabalho era coletivo. A produção era distribuída igualitariamente, o que impedia a diferenciação econômica dos seus membros. A influência dórica e a ruralização da sociedade provocaram o desaparecimento de boa parte dos traços culturais cultivados até então pelos povos da Hélade. A escrita, por exemplo, deixou temporariamente de existir. Esse período é chamado de homérico porque as principais fontes para seu estudo são dois poemas atribuídos a Homero, que são a famosa Ilíada, que narra a Guerra de Troia, que foi um conflito entre gregos e troianos que durou 10 anos e terminou por volta de 1200 a.C., e a também famosa Odisseia, que conta o retorno de Ulisses ao reino de Ítaca, depois de ter combatido em Troia. Ulisses é o nome latino para Odisseu, o que justifica o nome Odisseia. Com o tempo, o aumento populacional provocou profundas mudanças nos Genoi. Isso porque a produção agrícola já não era suficiente para alimentar todos os seus membros, o que levou à disputa pela terra. Nesse processo, os parentes mais próximos do chefe, os eupátridas, também denominados de bem-nascidos, ficaram com as melhores terras, o que deu início a um processo de expressiva diferenciação social. Surgiram grandes proprietários de terras férteis ao lado de pequenos proprietários de terras poucos férteis. Formou-se ainda um grande grupo de pessoas que não tinha terra. Era o fim dos Genoi. Com isso, o poder passou a ser exercido pelos eupátridas, que monopolizavam os equipamentos de guerra e a justiça. Consolidava-se assim uma aristocracia cujo poder seria sustentado pela posse da terra. A desagregação da estrutura tradicional deu lugar ao surgimento da polis, ou cidade-estado, organização típica da Grécia Antiga. Por volta de 750 a.C., grupos de helenos começaram a estabelecer colônias em diversas regiões do Mediterrâneo. Essa expansão territorial foi decorrente do aumento da população e da desintegração dos Genoi. As pessoas desfavorecidas começaram a deixar o lugar de nascimento para ocupar novas áreas. Esse processo acabou difundindo a forma de organização política dos gregos, as cidades-estados ou polis, para outras regiões. A Trácia, ao norte do Mar Egeu, foi uma das primeiras áreas ocupadas. Em seguida, a colonização estendeu-se na direção do Mar Negro. No Mediterrâneo Oriental, os gregos estabeleceram-se na ilha de Chipre e fundaram no Egito as cidades de Naucrates e Cirene. Mais para o oeste, a partir de 750 a.C., fundaram diversas cidades na Península Itálica. Essa região ficaria conhecida como Magna Grécia. O processo de desagregação dos Genoi e de formação da polis marca a transição do período homérico para o arcaico. Durante esse período, as cidades-estado gregas tornaram-se a organização política característica da Grécia Antiga. As mais importantes entre as polis era Esparta e Atenas. Profundas diferenças separavam as duas polis. Os espartanos se consideravam descendentes dos dórios, dos quais herdaram o espírito guerreiro. Já os atenienses, que tinham como antepassados os jônios, desenvolveram o sistema democrático de governo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a formação de Esparta, que foi uma das primeiras polis a surgir na Grécia. Se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal.
canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre Esparta. Um grande abraço e tchau, tchau.